nossa querida Ingrid. Tudo bem? Seja bem-vinda. Para quem praticamente só a Marcela que está aqui com nós, que não me conhece, né? Eu sou Lupe, de la empresa Cuerpo. Años trabajamos aquí con cosméticos, con cursos, y también tenemos la representación de algunos equipos médicos que se usan para tanto para la fisioterapia, cuanto para la parte de estética, la tricología, la terapia capilar. Entonces estamos aquí haciendo, digamos, que acontezca este encuentro de Verónica con el grande profesor maestro André Nessi. Entonces, es una honra para nosotros poder recibirlos y les damos la bienvenida a ellos como profesores esta noche y a ustedes que están realmente buscando esos, digamos, nuevos conocimientos que solamente engrandecen en esta época de pandemia, de que estamos isolados realmente del lado, digamos, del calor humano, mas nada nos impide, al contrario, nos fortifica de que encontremos más, digamos, información y conocimiento. O conocimiento no tiene fronteras, ¿cierto? Entonces, Verónica, te agradezco por estar con nosotros y vamos a esperar un poquito más que las personas entren para poder iniciar. ¿Les parece? ¿Les parece así? ¿Está bien, profesor André? ¿Quiere dar alguna un saludo? Vamos dándole un saludo al profesor André y se van se presentando. Quero agradecer aqui a oportunidade de poder trocar informações, cambiar as informações. Muito honrado pela oportunidade de dividir com a querida professora Verônica Endara, que teve o prazer imenso, uma grande alegria de ter conhecido pessoalmente quando esteve aqui em Brasil. E agora, nesse momento, poder dividir essas informações com todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando. Então, me sinto muito agradecido, espero contribuir com muitas informações e, lógico, rever pessoas tão queridas e conhecer pessoas novas, né? Como a querida Férez, que não a conhecia, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Marcela, perdón, pero entré con el link del trabajo, perdón. Gracias. Honrado, muito grato pela participação. Muchas gracias. Perfeito. Também a Ingrid. Ingrid, eu te conheço, muito honrado de tê-la presente aqui, né? Ellen Lima, não sei quem é, não vejo a foto ali, né? Talvez conheça, e todos que estão aqui prestigiando. Quero parabenizar antemão a querida Lupe pela iniciativa de estar mediando toda essa proposta, o Igor também, que está nos bastidores, organizando tudo, parabéns também, e todos que estão agora entrando e possam ser beneficiados com as informações, com as trocas de ideias e, principalmente, ter cada vez mais desejo por este assunto, que é a prática das mãos para o bem-estar. Muito obrigado. Hola con todos. Mi nombre es Verónica. Voy a hablar despacito para las personas que no hablan español. Es un gusto compartir con ustedes, con el profesor André, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en un congreso en Sao Paulo, y siempre me quedó la ilusión de volver a Brasil y compartir mis conocimientos con ustedes. Es un honor esta tarde compartir con ustedes y espero sea de su agrado nuestras intervenciones. Bienvenida, Verónica, te agradecemos por estar con nosotros esta tarde. Con seguridad será un intercambio de conocimientos, de experiencias especialmente. E para, né, as profissionais aqui do Brasil, a gente dá as boas-vindas. Eu acho que o conhecimento não tem fronteiras. É importante que vocês estão aqui essa noite para ouvir, né, essa troca de informações entre os dois professores, como nós falamos no início, isso é muito importante, né? Eu vi que novas pessoas, né, a Tainá, que está entrando, a própria Ingrid, a Ellen, né, de algumas não tem a fotinho, então a Ju, né, que eu realmente até convidei pessoalmente, falei, venha participar, é muito importante.
Não, mas te agradecemos, Verônica, por estar conosco essa noite. Tá? Gracias, Lupe. Vamos aproveitar, como ainda são poucas as pessoas, pelo menos quem chegou na frente, até dar oportunidade. Vamos ouvir rapidinho a Argentina, por favor. Mônica, né? Marcela, perdão, poderias apresentar-te assim em menos de 30 segundos, tu nome e, bueno, o que haces? O micrófono está cerrado, espera. Igor, abre el micrófono de... Listo, lo habilité yo, lo había cerrado. Muchas gracias. Mi nombre es Marcela Bredenstein, soy cosmetóloga, auxiliar en cosmiatría, esteticista, hospitalaria. He trabajado durante 5 años en el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires. Represento una línea cosmética, cosmecéutica en realidad, y también trabajo en mi gabinete. Y hago capacitaciones también. Entonces también tenemos otra profesora aquí, qué honra nuestra. Muy sí, bien. Estudié instructorado docente avalado por la ciudad de Buenos Aires. Qué bien, eso es qué bien. Es un gusto a nosotros tenerla, Marcela, con nosotros esta noche. La próxima puede ser, le agradecemos. María Gabriela, por favor, ella es de Venezuela, mas está aquí en Brasil, entonces, por favor, la palabra es tuya. Ok, soy María Gabriela de Venezuela, me formé en masoterapia en el Instituto Yin Yang, un instituto reconocido en mi país, y es un placer estar con todos ustedes y compartir conocimientos. Ok, vamos, la próxima, pueden levantar la mãozinha do resto pessoal, vamos, Ju, Molica, para você, por favor, que você está aqui. Igor, abre da Ju. Oi. Abre da Ju o microfone para poder ir lá participar, Tá bom. se apresentar. Abre, Igor. Ela pode clicar também. Ju, também podes abrir para poder entrar, por favor. Bueno, vamos la próxima a ver quién quiere entrar. Iris, ¿podrías entrar? De las que están participando, ¿alguien quiere levantar la mano para poder ver quién puede estar participando y dar esa oportunidad antes del inicio? Bueno, Fran dice que está con problemas, que también está con problemas de audio, yo lo mismo. ¿Quién gostaria de estar falando, se apresentando, aproveitando esse network essa noite? Pode abrir o áudio, porque vocês podem abrir o áudio, só que depois que vocês falam, fechem para não dar interferência, por favor. Tainá, a vez é sua? Oi, tá dando para ouvir? Sim, dá. Então, sou a Tainá, de São Paulo, e curso Faculdade de Estética e Cosmética na Faculdade de EUTEC, e a professora Dani passou a live para a gente estar assistindo hoje. Seja bem-vinda a essa live essa noite, tá? Alguém mais que gostaria de estar se apresentando para a gente conhecer um pouquinho de vocês? Ingrid? Ingrid, você está nos ouvindo? Bom,
Acho que a Ingrid não conseguiu entrar, então vamos começar com como que a gente vamos fazer essa noite. Nós achamos interessante nós estar fazendo algumas perguntas para os palestrantes e para que assim, por lo menos, iniciemos uma interação entre eles, pode ser? Verônica, vamos a dar início. Me gustaría hacerte una pregunta para que así puedas contestar y así los participantes aquí que están aquí te escuchen esa respuesta. Y vamos a hacer así, hacemos las preguntas y en el final damos las respuestas. ¿Qué les parece, profesores? ¿Puede ser así? ¿O cada pregunta se aclara? Cada pregunta se aclara mejor. Mejor cada pregunta, entonces está bien. Entonces vamos a la primera pregunta. Esta pregunta sería para ti, Verónica. Mira, ¿cómo gustaríamos nosotros estar sabiendo por qué son rejuvenescedoras las técnicas orientales, né? Levando para o português, a gente queria saber, né, por que hoje é importante, né, que existem diversas técnicas orientais, elas ajudam no rejuvenescimento, especialmente o rejuvenescimento facial, que estamos especificamente tratando essa noite. Então, Verônica, por favor, a palavra é tuya. Gracias, Lupe. Para conocer por qué las técnicas orientales son rejuvenecedoras, debemos recordar las características que hace a una piel saludable, las características que hacen de la piel joven. Y estas son turgencia, tonicidad y luminosidad. La turgencia es la fuerza, la fortaleza que tienen, en este caso, los pómulos. Es ese pómulo, ese cachetito que se parece al de bebé. Esa es la turgencia. La luminosidad es la capacidad que tiene la piel para reflejar la luz. Y la tonicidad es la fuerza de los músculos. Estas características de juventud de la piel y del rostro las conseguimos a través de la estimulación de puntos energéticos que lo que van a hacer es realizar un ejercicio como el cuerpo hace ejercicio, este va a ser un ejercicio para la musculatura. Y lo vamos a hacer con nuestros dedos, es decir, vamos a lograr reposicionar la musculatura, redibujar el óvalo del rostro, estimular el tejido para que se tonifique y de esta manera conseguimos oxigenar la piel, eliminar toxinas, incrementar la circulación y estos efectos nos van a dar una piel firme, una piel turgente, una piel con luz. Espero haber respondido a tu pregunta, Lupe. Sí, está muy buena la colocación. Vamos a pedir, profesor, puede nos ayudar con esto para que así las otras personas que están aquí, que tenemos varias profesionales, estudiantes de la parte de estética con nosotros, se podría você passar para o português, explicar um pouquinho do seu jeito, professor André? Primeiro que eu fico encantado de ouvir a querida Verônica falar. Quando habla Verônica, é como uma melodia de pássaros, muito agradável. Parabéns, muito honrado. Não, a explicação ficou bem claro que com os estímulos sobre a face vai aumentar a oxigenação e praticamente ocorre trocas bioquímicas que vai favorecer o rejuvenescimento. Então, a ideia é exatamente criar estímulos em pontos específicos, onde vou perguntar para a querida Verônica, da onde está embasado todo o trabalho dos pontos reflexos, né? Para poder compreender como é que podemos melhorar a nossa tez, melhorar as respostas de produção de elastina, de colágeno, como é que nós podemos associar essa prática para a área da estética, uma vez que até as reflexologias faciais têm um cunho terapêutico, né? E de que forma nós podemos aproveitar bastante para a área estética. Uma vez que nós percebemos que a linha a qual a professora Verônica trabalha, ela tem como um foco não só tanto terapêutico, mas principalmente para o rejuvenescimento e principalmente uma renovação celular. Então, de que forma pode contribuir
para a área da estética, a reflexologia facial? Pessoal, ficou claro para vocês que estão ouvindo, tanto a explicação de Verônica, quanto reforçou o professor André, eu acho que nós tínhamos combinado no início que cada pergunta feita, se tiver dúvida, a gente já esclarece, repete se for necessário. Todas vocês têm a oportunidade de que estão aqui através do Zoom, de abrir o microfone e perguntar, e quem está pelo Facebook fazer perguntas. Tem alguém que queira levantar a mão, abrir seu microfone e falar, para a gente participar, para seguir para uma segunda pergunta? Quería preguntarle algo a la profesora Verónica. Sí, puedes decir. La parte de tu urgencia, que es la fortaleza de los músculos del rostro, ahí también hace referencia a lo que es la parte del equilibrio muscular, si tomo en cuenta que un músculo está más tonificado, tenso que otro. Sí, comprendí tu pregunta. Es que en una parte está tenso y en otra está tonificado. ¿Cuál es la pregunta? No, una parte está más tonificada, más fortalecida, por lo menos cuando nos reímos fortalecemos más unos músculos que otros, más hay en esa parte en la parte de shiatsu es para equilibrar así los músculos del rostro. Comprendo, sí. Tanto los gestos que hacemos todo el tiempo, por ejemplo, el hecho de masticar, muchas veces puede ocurrir que falta un molar y usamos más un lado que el otro para masticar, o cuando sonreímos siempre vamos a gesticular de forma desigual. Entonces los músculos siempre están unos más firmes, otros menos firmes. Estas técnicas, tanto la de shiatsu como la de tuina, van a permitir trabajar en equilibrio todos los músculos, y tus dedos van a aprender a sentir cuál es el músculo que necesita mayor tonicidad, mayor trabajo. Entonces con las técnicas vamos a poder hacer uniforme la tonicidad de los músculos faciales. Pessoal, ficou claro a pergunta que a Maria Gabriela fez para a professora Verônica? Digo assim, Ingrid, porque a Ingrid está bem aqui na minha frente, né, mas está todo mundo, Ju, Iris, quem está todo aqui. Deixa eu só comentar um pouquinho. Biga. Os nossos músculos, né? Então, para ficar bem claro, nós temos aí aproximadamente bem frontal, né? Ou seja, quando nós falamos da face, é exatamente esta região. Então, nós temos aqui 22 músculos que estão na região da frente da face. Só dessa região para cima, ou seja, da região da clavícula para cima, desde onde estão as minhas mãos, são 44 músculos. São muitos músculos. E existem um treinamento onde nós vamos tentar visualizar. Por exemplo, se eu chego aqui no músculo frontal, apesar de ele ser um único músculo, o músculo frontal, ele pode ter exatamente uma assimetria, ou seja, aqui o tônus fica mais enrijecido, enquanto que aqui fica mais relaxado. Então, a proposta exatamente da tuina ou do shiatsu facial, a reflexologia facial, é favorecer o quê? O equilíbrio, aonde eu vou trabalhar com pontos específicos sobre essa região da fronte, enquanto que esse daqui nós vamos trabalhar também. Só que esse aqui nós vamos favorecer um alongamento das estruturas musculares, das fibras, enquanto esse daqui nós vamos melhorar a tonicidade, melhorar a condição de contração muscular. Isso favorece um equilíbrio. Ou seja, quando nós temos a descompensação, a proposta é exatamente sedar ou estimular alguns pontos, algumas fibras, para promover esse equilíbrio. Então, nós temos aqui como um masseter, né? O masseter é um músculo que temos aqui uma pequena inclinação, e às vezes, olhando, parece similar, parece que está relaxado, mas não, às vezes um lado está mais tenso, mais rígido, enquanto o outro lado está mais solto, mais brando, mais tranquilo. E aí o que ocorre? Nós vamos promover a simetria, o equilíbrio. Então, pegando o músculo que está mais enrijecido, promover o relaxamento dele, enquanto que o outro nós vamos favorecer exatamente um estímulo para que ele se contrai,
e assim manter uma simetria visual de todos os músculos. Eu acredito que é desta forma, né, Verônica, que nós pensamos em trabalhar com a atividade reflexa. Não sei, né? É uma forma de pensar sobre a ação das mãos sobre a área facial. E o mais interessante, existem aparelhos que nós colocamos sobre os músculos e eles dão a densidade, né? Esse aparelho é utilizado até para verificar a sensibilidade de dor. Então, conforme você coloca esse aparelho, ele demonstra com um manômetro, existe aqui exatamente a pressão que vai ser demonstrado por um ponteiro, aonde se aquele ponto, quanto que aguenta de pressão. Assim também funciona com cada área muscular. Só que dentro do treinamento profissional das mãos, nós não vamos usar o aparelho para verificar como é que está esse músculo. Nós vamos usar a percepção tátil. Quando você toca e você vai percebendo e desenhando a imagem de como é que está esse músculo, como é que está essa face, através da experiência tátil. E aí perceber, opa, aqui eu preciso trabalhar mais, aqui eu preciso trabalhar menos. Porém, dentro do conhecimento da reflexologia facial, nós sabemos que existe já um protocolo, onde tem começo, meio e fim, criando uma harmonia facial. Né? Verônica, o que o professor acabou de explicar, agradeço bastante até para mim mesma como conhecimento, eu acho que realmente bem esclarecedor, não é, Verônica? ¿Qué te parece, né? Como ele explicou. Sí, André lo hizo con mayor detalle, ¿no? Efectivamente, los músculos contienen energía y así como se pueden estimular con aparatología, se puede estimular con las manos y al final de realizar estas técnicas vamos a lograr lo que André decía, una armonía en el rostro porque vamos a tonificar el músculo que necesite esa tonicidad y a relajar aquel músculo que esté contraído. Y eso es maravilloso porque nuestras manos con la práctica aprenden a identificar, a dibujar cada músculo del rostro y a darle, a trabajar sobre él con lo que necesita, sea sedándolo o estimulándolo. Digamos que esa técnica Tuiná llevaría para realmente hacer esa metodología y así aliviando las tensiones que muchas personas de formas diferentes acabamos teniendo más en la cara, ¿cierto? Sí, correctamente, que dada lo que te decía hace un momento, por los gestos que hacemos al hablar, al sonreír, al masticar, ciertos músculos se afectan más que otros, incluso al dormir. Todo el tiempo estamos trabajando un músculo más que otro, entonces el masaje va a lograr un equilibrio. Por eso toda la fisonomía y el rostro adquieren mayor armonía en su expresividad, en su expresión. Muito bem, né? Pessoal, vocês que chegaram a entender o que foi passado nessa primeira pergunta, alguém de vocês teria alguém para fazer não ficou claro para poder esclarecer? Alguém quer pode abrir seu microfone para poder participar? Yo quería hacer una consulta. Me quedó más que claro lo que han explicado ambos profesores, pero mi curiosidad es cuánto tiempo de terapia, digamos, de cualquiera de esos dos masajes debería llevar de tratamiento como para lograr, digamos, el resultado beneficioso que queremos lograr. ¿Le contesto, Lupe? Por favor, Verónica, la palabra es tuya. Bueno, depende siempre, es importante iniciar con una evaluación. Cada piel presenta signos diferentes de envejecimiento, de flacidez, de cuidado de la piel. Entonces, primero iniciamos con una evaluación, a ver cómo está esa piel, cómo está la musculatura, cómo son los cuidados de las rutinas de cuidado de esa piel, incluso el grado de estrés de la persona. Y con eso vamos a evaluar. El resultado en la tonicidad del músculo facial lo vemos en la primera sesión. Muchas veces trabajamos un solo lado y vamos a ver resultados. Luego pasamos al siguiente lado y lo armonizamos. Ahora, el resultado en el tiempo, el
el efecto en el tiempo depende del estilo de vida, como dije de inicio. Entonces va a ser necesario primero evaluar y luego decidir cuántas sesiones van a ser necesarias para cada cliente. Pero el efecto lo voy a ver desde la primera sesión. Maravilloso, muchas gracias. ¿Quedó claro, Marcela, para ti? Sí, absolutamente, muchas gracias. Ya, Marcela, te agradecemos por la participação. Alguém mais queria aproveitar e entrar? Meninos, só que vocês contribuir estão... pouquinho. Sim. Só contribuir também, Marcela. Como não, um prazer. La profesora Verónica, ela trabaja con una técnica y el profesor André Nesse trabaja con otra técnica. A pesar de hablarmos sobre la técnica de la masaje da face, são técnicas diferentes, né? Então, a professora trabalha com a técnica de la energia e eu trabalho também com a técnica de massagem, trabalho com a energia, porém, são dois ramos de trabalho de massagem diferentes. Só para que compreendam, né? São dois trabalhos diferentes. Então, nós estamos aqui unindo o trabalho da professora Verônica com o trabalho do professor André Nesse para unir para um único trabalho. Essa é a nossa ideia, tá bom? Para todos que estão presentes. Então, a professora Verônica trabalha com uma técnica de reflexologia facial muito específica e eu trabalho com o shiatsu facial, que é uma outra técnica onde trabalho com mais profundidade e mais terapêutico, vamos dizer assim. Então, nós seguimos, como foi dito, né? Além de saber qual é o estilo de vida das pessoas, eu, por exemplo, trabalhamos dentro de um chamado período biológico. Então, normalmente, quando vem pela primeira vez um paciente, uma cliente, e quer desenvolver qualquer que seja o trabalho para a área estética ou para a área terapêutica, eu vou tentar fazer com que ela entenda que eu preciso de 3 meses, que é o tempo biológico, para que as respostas, não só celulares, moleculares, mas também nervosos, possam responder aos estímulos que vão ser feitos. O ideal é que todos os dias recebesse massagem, mas por questões financeiras, nós temos que parcelar isto, ou seja, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou apenas 1 vez por semana. E aí, o que acontece? O tempo de resposta vai ser diferenciado de acordo com o tempo de execução de massagem. Se mais massagens, menos tempo. Se menos massagem, mais tempo, né? É assim nós preconizamos no atendimento com massagem. Bom? Muy claro. Muchísimas gracias. Aline? Oi. Aline, você queria falar alguma coisa? Não, eu acabei de entrar na live. Quem que então? A Aline ou a Regina que estava pedindo para perguntar ou falar alguma coisa? O professor André poderia explicar mais a técnica que ele usa, a que ele acabou de falar? Professor André, você entendeu que... Sim. Então, por favor. Primeiro que eu quero informar que eu fui aluno, né, da querida professora Verônica, recebi o trabalho dela e até vou dizer que eu estou mais rejuvenescido desde quando eu recebi a honra, né, da prática da massagem. Como é que eu trabalho? Eu trabalho com o shiatsu facial. Trabalho com shiatsu facial e trabalho com tuiná também facial. E lembrando a vocês que a minha formação inicial foi na área terapêutica. Por favor. Primeiro que eu quero informar que eu fui aluno, né, da querida professora Verônica, recebi o trabalho dela e até vou dizer que eu estou mais rejuvenescido desde quando eu recebi a honra, né, da prática da massagem. Como é que eu trabalho? Eu trabalho com o shiatsu facial. Lupe, está gravando? Não, não está, eu acho que ele tem um atraso. Deixa fechar primeiro, vamos deixar só aberto de vocês, professores, e da pessoa que for entrar, para não ter esse eco. Okay. Então fica melhor. Então, tá bom. E só respondendo a Tainá, foi a Tainá que fez a pergunta, né? O que ocorre? A minha formação ela é um pouco diferenciada porque eu tinha mais foco para a área terapêutica, não tanto para a área estética, inicialmente. Então, o shiatsu aplicado
E o Tuiná aplicado, eu tenho como foco promover o equilíbrio muscular, então trabalho toda a região muscular, favorecendo o equilíbrio dessas estruturas musculares, mas sempre sabendo qual é a queixa do cliente. A partir do momento que eu sei qual é a queixa do cliente, eu vou desenvolver o trabalho. Para quem não conhece, a filosofia oriental, seja o shiatsu, seja o tuiná, seja a reflexologia, nós temos sempre que pensar que os músculos e os pontos nervosos, eles precisam ou ser estimulados ou precisam ser sedados. Ou seja, sedar para não ter tanto estímulo e favorecer uma resposta, ou estimular para ter exatamente o estímulo e uma resposta. Como é que nós desenvolvemos isso, né? Lembrando a vocês que o shiatsu trabalha exatamente com a pressão dos dedos, enquanto que, e especificamente até inclusive o polegar, enquanto existem outras técnicas onde nós vamos usar todos os dedos para desenvolver os movimentos. E aí nós vamos trabalhar sempre de forma pontual, pego um ponto e vou desenvolver a pressão necessária, ou trabalhar de forma abrangente, aonde eu vou ter movimentos circulares, aonde eu tenho com mais fibras e com mais área abrangente durante o período da massagem. Ok? Ficou claro para... Tem alguém mais? Rosy, está querendo falar? Pelo que entendi, parece que não tem mais, ficou claro essa primeira pergunta. Vamos partir para a segunda pergunta. Sou Verônica, eu estou recebendo aqui que o pessoal está falando, que está dizendo, perdão, que tu micrófono está um pouco baixo, então talvez acércate um pouquinho mais para que nos contestes a segunda pergunta que vou hacerte. Esta pergunta seria que, por favor, nos explicaras de uma forma que logremos entenderte en qué consiste esas técnicas para este masaje. ¿Cuáles son esas técnicas? Perfecto, Lupe, gracias por la pregunta. ¿Está bien el sonido, el volumen? ¿Está bien? Respondan de un ok, porque hay muchos de ustedes que dijeron que estaba bajo. Ok, bueno. Ok, puede seguir. Es muy compleja la respuesta, voy a tratar de hacer la práctica y conforme vamos aprendiendo, vamos profundizando más. La técnica consiste en la presión de puntos de acupuntura, como había dicho el profesor André, que están en todo el cuerpo. En este caso me voy a concentrar en los que están en la cara. El momento que estimulo un punto de acupresión o de acupuntura, voy a establecer una conexión con un determinado órgano, de tal forma que todos los órganos del cuerpo se reflejan en el rostro. Y voy a estimular de acuerdo a si quiero activar, a si quiero sedar, pero el objetivo principal es equilibrar el funcionamiento orgánico, el funcionamiento de todo el organismo. En mi campo, que es el campo de la estética, una vez que consigo equilibrar el organismo, voy a tener belleza, voy a tener... ¿Está bien el volumen? Sí, está bien, ¿no? Alguien, está bien. Está bom para vocês, pessoal. El momento que voy a tener un equilibrio en el funcionamiento de mis órganos, eso se va a ver reflejado en mis músculos faciales, en mi piel. Entonces, es esta conexión entre el punto de acupuntura y el órgano el que me va a permitir tener un equilibrio y dar belleza a mi rostro. En el rostro están dibujados, como les había dicho, o están representados todos los órganos. Por ejemplo, si voy a trabajar en el mentón o en la barbilla, aquí se representa toda la zona hormonal. Incluso tenemos el punto del útero en el caso de la mujer. Si vamos a estimular esta zona, vamos a equilibrar el funcionamiento de ese determinado órgano y vamos a conseguir equilibrar. Entonces, la persona se nivela su funcionamiento orgánico y este bienestar que conseguimos
se refleja en la salud de la piel. O a la inversa, la salud que conseguimos con el bienestar nos va a dar belleza, que es mi caso. Todas las terapias yo las oriento a embellecer, a rejuvenecer la piel. ¿Terminaste? Sí, sí. Muy bien, gracias. Professor, por favor, você poderia nos ajudar nessa parte? Ficou claro para você, para nos ajudar a passar para as meninas? Sim, sim. Não, fica muito claro. Primeiro que não tem nem muito o que comentar, porque a professora Verônica está falando de forma bem despacio, bem fácil de compreensão, então fica bem tranquilo. Né? E para quem está prestigiando, entenderam que toda a área da face são áreas reflexas, e principalmente na região mentoniana, estão intimamente relacionados aos hormônios femininos, aos órgãos femininos. Então, demonstrando que cada parte do corpo corresponde a cada área da face corresponde a uma área do corpo, né? E citou especificamente que, por exemplo, a área da região mentoniana, trabalhamos a área genital feminina, a região das glândulas femininas e principalmente as produções hormonais femininas. Né? Então, fica até fácil de compreender. Nós temos aí, a filosofia oriental, ela tem a compreensão de que na face nós temos todos os órgãos e todas as áreas do corpo representadas na face. E existem várias escolas. Então, por exemplo, a escola alemã. A escola alemã, ela trabalha com linhas longitudinais chamada de zonaterapia. Então, por exemplo, eu pego essa faixa do meu lado direito e vou até a região do hálux, o dedão do pé. Então, trabalhando o dedão do pé, eu consigo trabalhar a parte interna da coxa, toda a região do abdômen do lado direito, pegando o fígado, e corresponde a esta linha oriental. Não, é uma linha de visão ocidental alemã. Então, é muito importante, por isso, entender as técnicas e as escolas. Por exemplo, nós estamos comentando aqui sobre escolas orientais. E dentro da visão oriental, nós temos os órgãos representados em toda a face. Tanto que nós temos aqui o intestino representado, a área pulmonar, é como se fosse aqui os braços, a cabeça, aqui o centro do corpo, a região inferior do corpo com os membros inferiores, toda ela representada. Quando você vai para um estudo e nós vamos para a prática da massagem reflexo facial, ou usando uma técnica oriental como Shiatsu ou até o Tuiná, nós temos que ter essa visão de como os órgãos são representados na face. Então, a escola, o ensino, a metodologia vai lhe passar as informações. Como é que você vai visualizar essas áreas e reconhecer os seus próprios órgãos, o seu próprio corpo projetado na face. E depois, uma vez que você identifica, aí sim vem o trabalho da massagem sobre os órgãos representados na face. Ok? Existe uma linha de leitura facial que chama fisiognomonia. É você bater os olhos na face e fazer uma leitura como é que está os seus órgãos internos. Exemplo, por exemplo, a região aqui do lábio. Quando existem ferimentos que nós chamamos de herpes, pega aqui na região alta labial, sabemos que está comprometido o quê? O intestino delgado. Mas a ferida está na região inferior. Aí nós já sabemos, é intestino grosso. Está dentro da cavidade oral. Está pegando a região interna, esôfago. Está pegando a língua, estômago. Ou seja, nós conseguimos fazer uma leitura das manifestações negativas do organismo que pede socorro e passa para a face. E assim funciona não só com esses órgãos, como os intestinos, mas também a parte pulmonar. Que nem agora estamos vivendo um quadro de pandemia do Covid-19. Qual é a área que, por exemplo, as pessoas não estão demonstrando e apenas só estão citando o número de mortos. Eu estive muito mal e tive que ir no hospital. E as pessoas que estavam muito mal apresentavam a região da área superior da face responsável pela parte respiratória com alteração da coloração facial. Então, fica nítido. Então, às vezes, não precisa nem dizer que ela está com problema, porque o rosto apresenta
com facilidade as manifestações que estão dentro do nosso corpo. E a proposta da reflexologia facial, junto com as técnicas orientais, tanto shiatsu como tuiná, é exatamente trabalhar e criar um equilíbrio de todo o organismo, só que trabalhando com um microsistema que é a face. Ok? Parece que agradeço, professor, por nos esclarecer. Acho que realmente é muito engrandecedora a sua explicação. A Tainá está querendo perguntar alguma coisa, Tainá, por favor? Você pode. Tem uma pergunta do Facebook. E depois a gente tem uma pergunta do Face. Tem pergunta. E também do Face, mas vamos responder a Tainá. Não, tudo certo já. Já entendi a explicação do professor André. Tainá, te agradeço. Alguém mais está com alguma pergunta para poder esclarecer? Para poder passar para a próxima? Eu também estava com essa pergunta, Lupe, mas com essa dúvida, mas o professor Nessi já esclareceu já. Obrigada. Ok. Alguém mais? Perguntou do Face. Vamos a fazer a pergunta do Face. Tudo bem? Professora Verônica, estão perguntando se os movimentos... Vamos a preguntar de nuevo. Ellos están preguntando por el Facebook, no sé quién, parecía que, no sé el nombre de Rafaela. Rafaela está preguntando si los movimientos del masaje, específicamente el shiatsu facial, apenas para acalmar, sería acalmar o solamente para tonificar, para que se fortifiquen más. ¿Cuál es la finalidad? Ella quiere saber de ese masaje. Tanto la técnica de shiatsu como la técnica de tuiná o reflexología facial van a conseguir las dos cosas. Depende de qué es lo que necesite el rostro de cada persona, de la persona que le estamos tratando, si necesitamos tonificar o si necesitamos sedar. Son las maniobras que vamos a hacer con nuestras manos las que lo van a lograr. Si necesitamos estimular, como había dicho, o tonificar, o si deseamos sedar, descansar, relajar el músculo. Todo esto lo vamos a saber una vez que podamos palpar, visualizar al cliente, pero el objetivo es tanto estimular como también sedar. Se pueden hacer las dos cosas, depende qué es lo que necesite la musculatura. Lupe está sin micrófono. Ya, perdón. Te agradezco, Verónica, por la respuesta y espero que Rafaela haya quedado claro la respuesta para ella. Y tengo otra pregunta aquí de otra participante del Facebook, de Liane. Ella está diciendo que si esa técnica, ella puede ser asociada a los tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo y que si puede ser juntamente después de usar los dermocosméticos en una misma sesión o tendría que ser después. Es muy interesante esta pregunta. ¿Se pueden combinar las técnicas, tanto el uso de cosméticos, cosmecéuticos o las técnicas? Es recomendable cuando aplicamos este tipo de técnicas orientales trabajar luego con métodos reafirmantes como arcillas naturales, es decir, mantenernos dentro de una línea natural. Podemos trabajar con aceites orgánicos para realizar las maniobras y es aconsejable finalizar con una máscara tensora de origen natural. Pero sí podemos combinar el uso de productos con las técnicas.
Verônica, te agradezco por la respuesta. Liane, né? Eu espero que como a professora Verônica diz, que realmente a associação, nesse caso, dependendo também, depois da análise da avaliação no momento da paciente, vocês vão definir se realmente podem estar, talvez, concluindo, né, com a parte de argiloterapia, que agora, né, com o lado orgânico, seria muito importante, né, ou as máscaras tensoras, que hoje no mercado temos diversas e com diversos princípios ativos que realmente vão solamente a colaborar e realmente ser excelente no rejuvenescimento, não é isso, professor? Exato. Só para reforçar que, como a professora Verônica citou, aceites, né? Aqui no Brasil, nem todo mundo compreende, brasileiros, né? Que são os óleos, né? Então, são os óleos naturais, veganos, que aqui está crescendo também muito essa procura, e exatamente isso. Você fazer associação, você vai ter mais benefício quando você tem exatamente a pré-realização da massagem, em seguida a utilização de não só máscara tensora, como óleo também orgânico, cremes que vão fazer também ação tensora sobre a pele, mas você ter o pré-cuidado com a prática da massagem reflexa facial, você vai potencializar os resultados cosméticos de todos esses produtos dermocosméticos que vai ser utilizado. Ou seja, você vai estar associando uma técnica maravilhosa com produtos de qualidade, só vai ter resultado positivo. Aproveitando, Verônica, tem uma pergunta da Maria Gabriela Pita, que diz: las personas que usam Botox pueden receber esa masaje? Las personas que usan Botox pueden recibir el masaje, sí, efectivamente. Si es que la persona se ha colocado Botox el día anterior, no. Es aconsejable dejar pasar 2 semanas a su colocación y luego sí podemos hacer la técnica para no dañar el diseño que se quiera lograr con la inyección de Botox. Sí. Então, explicando aí, Maria Gabriela, e para todos que estão presentes, né? Você tem que esperar pelo menos aí umas 2 semanas para poder começar a utilizar a prática, ok? Para ser mais eficiente. E até para não perder o efeito da aplicação do Botox. Bom? Professor, posso falar? Dá para escutar? Pode falar. Sim, boa noite, Lupe. Boa noite, professor. Tudo bem? Professor André, eu tenho uma dúvida, que toda vez que o senhor fala em encontrar o nosso corpo no rosto, eu quero saber como que eu procuro para saber mais sobre isso. Em livro, artigo, você tem como passar? Verônica, compreendeu a pergunta? Sobre os desenhos sobre a face. A professora Verônica, ela tem uma escola, ela tem uma metodologia e ela tem exatamente esses mapas reflexos da face. A ideia é exatamente passar através de cursos de formação para que compreenda melhor onde estão localizados. Nós poderíamos falar aqui, olha, aqui é a parte pulmonar, e simplesmente você sair aplicando em cima de uma área que há necessidade de compreender bem onde é a área pulmonar, como é que está correspondendo para a área reflexa. Porque se você não identificar corretamente a área pulmonar, vai fazer a intervenção, você pode estar estimulando outra área que não é a área pulmonar. A mesma coisa, olha, eu vou trabalhar a região inferior, que é a perna. Mas se você não saber identificar, você está estimulando uma outra área que às vezes não era para estimular. Tanto que tem pessoas que, por ser ansiosas, ser muito antecipadas, elas aprendem com imagens que encontram na internet e saem aplicando. E o que ocorre? Elas criam transtornos em vez de equilíbrio. Porque, às vezes, a não orientação correta favorece aprender errado e comprometer a saúde da outra pessoa. Porque, apesar de ser uma atividade tranquila da massagem, ela traz respostas de longo prazo. Ou seja, eu faço a massagem hoje, depois de 24 horas, ela vai ter a resposta do que eu fiz agora.
Então, eu tenho a resposta mecânica imediata e reflexa, mas depois de 24 horas, eu ainda tenho respostas. E o que acontece? Se eu não fizer os pontos corretos, eu posso criar um desequilíbrio orgânico nessa pessoa. Por isso que trabalhar na face, trabalhar no rosto, é algo tão importante, compreender esses mapas. Exemplo, tem pessoas que põem piercing no nariz, põe brinco na orelha, e quando vai ver, ela tem transtornos do ciclo menstrual, ela tem alteração do funcionamento intestinal, ela tem complicações respiratórias. Eu tive, por exemplo, paciente com 22 anos de chamada migrana lateral direita. E o que ocorreu? Massagem, quiropraxia, shiatsu facial e nada resolvia. Tirou o brinco que estava lá muitos anos, cessou a dor. Ou seja, existe uma comunicação sensível entre áreas da face e com o corpo. Existem, sim, os mapas, existem, sim, as orientações, mas aí a gente passa em curso. Né? Fica muito difícil passar e indicar livros, porque a melhor coisa que existe é quando você tem a orientação pessoal do professor, da professora, junto, para ficar realmente registrado onde são esses pontos. Que nem, por exemplo, o meu rosto é um rosto largo. Eu sou descendente de lituano, então ele é um rosto largo, é alto. E ele tem um formato diferente de um rosto delicado, como do rosto da Lupe, que é pequenininho. Ou seja, eu tenho que saber fazer exatamente uma identificação proporcional para poder trabalhar e atuar com uma massagem reflexa. ¿Ok? Quiero añadir Verónica. algo, si me permiten. Es muy importante aprender bien la reflexología para comenzarla a hacer, incluso antes de hacer una práctica. Los puntos de acupuntura que están en el rostro envían el mensaje al órgano determinado mucho más rápido que la reflexología de manos, la auriculoterapia o la de pies. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando manipulamos mal un punto determinado, vamos a tener cefalea, incluso vómitos, o como dice el profesor André, vamos a desequilibrar el organismo. Entonces, primero es bueno, ahora les estamos dando ideas muy generales para que ustedes tengan una idea, pero es muy bueno comenzar desde las bases, desde lo que es un músculo, desde la anatomía, desde conocer el hueso, para poquito a poco ir avanzando en el conocimiento de los puntos. No es suficiente tomar un punto o estimular, hay que tener mucho cuidado. Eso quería añadir, gracias. Agradeço a vocês dois professores que nos estamos praticamente nem na metade das perguntas, então vamos pular para a outra pergunta, né, para a Verônica, para que nos ajude a levar mais informação para todas nós que estamos aqui presentes. Verônica, por que se chamam também terapias holísticas? De onde nasce esse nome? Esta pregunta es muy bonita porque es muy complementaria. Las terapias de las que estamos hablando hoy, tanto el shiatsu como el tuina, la reflexología facial, corresponden a la medicina tradicional china, y estos son conocimientos ancestrales de miles de años. Ya lo aplicaban en China, en Grecia, en Persia, todos estos conocimientos de sanación que luego quedaron en el olvido cuando vino la época de la ciencia, de la medición, de la comprobación. Todos estos conocimientos quedaron a un lado, pero afortunadamente en el siglo XX vuelven con nuevos nombres, y cada vez la ciencia les está dando mayor atención. Entonces, la base de estos conocimientos ancestrales, no solamente de Oriente, sino todos los conocimientos ancestrales de América, etcétera, se basan en el enfoque del ser humano, del ser como un ser integral, es decir, unifican el cuerpo, la mente y el espíritu. Por eso estas terapias son holísticas, porque de la misma forma como yo voy a estimular un músculo para rejuvenecerlo, para reposicionarlo, también voy a calmar el espíritu llevándolo a un estado casi de meditación. Por eso el masajista, el terapeuta se vuelve un sanador,
porque está ayudando al cuerpo, a la mente y al espíritu, es decir, logrando un bienestar integral. Esto quiere decir que es una técnica holística, porque, por eso se llama holística, porque integra al ser en todas sus formas, en todas sus visiones, en todo su cosmo interno. No sé si te respondo a tu pregunta, Lupe. Te agradezco, Verónica, por esa linda explicación y llevarnos a conocer que realmente todas esas terapias son milenares, vienen desde la antigüedad, ¿no? Tanto como decías de China, de Grecia, de la Persia, son antiguas más que ahora más que nunca, ellas están volviendo a renacer con fuerza, y ahora más con esa pandemia, por ejemplo, ¿no? Nada mejor que hacer un buen masaje para poder aliviar y hasta ayudar a recuperar ese lado respiratório. Não é isso, professor? Sim. Hoje é muito comum, aqui no Brasil, não sei, né, no Equador e em outros países da América Central e América do Sul, o chamado harmonização facial, que é realizada por dentistas e ortodontistas. O que nós percebemos? Hoje, por exemplo, temos planos aqui no Brasil, vou até citar esse plano, porque nós temos aí uma colega da Argentina e possivelmente já ouviu falar, que é o plano MINT, que está presente aqui no Brasil já há 35 anos, e o que ocorre? Eles têm um spa odontológico. Isso é uma novidade dentro dos planos de saúde, onde eles têm profissionais que promovem todo um relaxamento da área facial, com técnica de massagem oriental facial, para depois fazer a intervenção nos dentes. Ou seja, quando você tem todo um trabalho, você favorece o relaxamento da estrutura e consegue manter a boca mais aberta, aumenta a amplitude e eles conseguem fazer essas intervenções. Quando nós pensamos em holismo, ou seja, nessa visão holística, é exatamente saber que trabalhando o rosto, nós podemos trabalhar todo o corpo. Às vezes o seu problema é exatamente focado para a ginecologia. E o que acontece? Não ir só diretamente ao foco do problema, mas saber que através da face, através de uma atuação, de uma massagem reflexa, eu vou trazer benefícios auxiliado ao trabalho do médico. E, consequentemente, ele vai perceber que um trabalho de um ponto distante, que é a face, pode melhorar o quadro de uma área local. Então, por essa razão, hoje, quando fala em terapia holística, é trabalhar com técnicas que possam melhorar a pessoa em sua integridade. Não só corpo, mas também mente, e aí sim, favorecer o bem-estar dessa pessoa. Né? Professor, agradeço, né, em nome de todos que estão assistindo por essa excelente explicação junto com de Verônica, né? Alguém teria alguma pergunta para poder, que não ficou claro? Ou podemos continuar para a pergunta seguinte? Bom, como ninguém se manifestou, eu acho que ficou claro, né, com toda essa explicação magnífica que concluiu o professor. Verônica, vamos a perguntar-te, por favor, ¿nos puedes decir qué es la energía o chi vital? La energía o chi se lo llama desde la medicina tradicional china. Dentro de esta disciplina se llama el chi vital. En Occidente la conocemos como energía, es lo mismo. Esta energía es la base de todos los movimientos del cuerpo. Cuando frotamos las manos estamos generando energía. Cuando caminamos, estamos generando energía. Cuando hablamos, cuando pensamos, incluso cuando soñamos, estamos generando energía. Esta energía transita por todo el cuerpo a través de canales energéticos que se llaman meridianos.
son los meridianos los que van a llevar esa conexión energética de la que hablábamos al inicio entre el punto de acupuntura estimulado y los diferentes órganos. Por ahí transita la energía. La energía puede ser material o puede ser sutil. La energía material es la fuerza que recibimos del cosmos y la energía sutil es la que está dada por la conciencia. Y esto es muy interesante porque nos vuelve a llevar a la visión holística que tienen estas técnicas y estas terapias y sobre todo esta concepción, esta forma de percibir al ser humano que tiene la medicina tradicional china y las técnicas ancestrales. Cuando tenemos un equilibrio, cuando tenemos estas dos energías en equilibrio, vamos a tener salud. Y cuando tenemos salud, vamos a tener belleza, porque belleza es sinónimo de salud. Espero haber respondido al concepto de energía. Sí, Verónica, realmente, como dices, tener un equilibrio que es lo más importante en ese momento para nuestra salud y estando en equilibrio, con seguridad tenemos la belleza que puede florescer entre nosotros. Mas, o que você tem para complementar, professor? O que você acha que a gente poderia, com toda essa energia, nesses dias atuais, o que nós poderíamos fazer? Nos conte, professor. O que temos que pensar é o seguinte: como é que você está? Né? Se eu estou uma pessoa muito tensa, muito preocupada, angustiada, estou uma pessoa ansiosa, exatamente por esta quarentena que estamos vivendo, o que isso faz? Com que todas as minhas glândulas trabalham com dificuldade. E essas glândulas trabalhando com dificuldade, elas favorecem exatamente o quê? Essa energia que nós podemos chamar de negativa, e ela te envolve, criando um encapsulamento negativo. Quando um profissional da área da massagem vai tocar, muitas vezes recebe até descarga, porque está tão tensa essa pessoa, que aí você favorece a receber essas descargas de tão negativa que está. Ou seja, o que você pensa, somado com o que você está, você tem essa energia negativa, essa energia que não é positiva para você, circulante. E isso afeta as nossas células. 67% do nosso corpo, ele é feito de líquidos. Ele é feito de diversos tipos de líquidos, não é só água. E o que acontece? Essas moléculas, por que é tão rica em quantidade de água? Por ser uma condutora de energia. E toda essa energia parte do nosso sistema nervoso central, que tem uma comunicação com todo o cosmos, que tem uma comunicação com todo o universo, que tem comunicação com todas as pessoas. Quando nós estamos em desarmonia, nós temos exatamente um comportamento celular negativo. E mais do que isso, prejudicial. Nós abrimos as portas para as doenças temporais, doenças de momento. E o que acontece? Quando nós temos exatamente tudo equilibrado, nós temos menos chance do desequilíbrio. Então, nós sabemos que o nosso corpo tem que buscar a homeostase, a constância do equilíbrio, não só do bem-estar respiratório, do bem-estar do batimento cardíaco, dos funcionamentos das glândulas, mas principalmente das nossas energias. Essa energia, ela pode ser perceptível quando alguém vai tocar na outra pessoa e você sente, você toca na pessoa e fala assim, nossa, você sente fluir a sua mão. Enquanto que você pega uma pessoa que está ruim, a sua mão para ali, ela dá de avançar e nós temos exatamente a percepção de que precisa trabalhar muito aquela pessoa para promover o equilíbrio. Restabelecer o equilíbrio é exatamente promover nela todo o bem-estar de todas as suas células, de todas as suas áreas, através da massagem, tá bom? E, professor, muito bem explicado, e como realmente, pelo que eu tenho lido, né, que realmente gosto muito de cuidar, especialmente da minha saúde, e compartilhar isso, como você acabou de falar, a água é muito importante para o nosso organismo, já que ele, em nossos adultos, é 67% que
que o senhor diz, mas as crianças, por exemplo, é 70%, o cérebro é 70%, tem mais líquido, né, do que massa, então ele precisa de água. O importante nesse momento é saber tomar a água, não é alimentar, lubrificar essa máquina, esse corpo humano, com água alcalina, que é um pH que é o ideal para nós, né? Mas também outra hora a gente podemos estar conversando da importância da água, porque que Sim, realmente Lupe, vem a complementar, né? Sim. Sim. Pode falar. É que eu estou vendo, a Regina colocou ali, né? Eu estou um pouco ruim, marido doente em casa, e a minha boca está com aftas, dores no corpo. As manifestações do nosso corpo, sempre nós temos que pensar o seguinte: por isso que nós temos que ter uma visão muito importante dessa sabedoria oriental das energias. Porque quando nós não temos esse conhecimento da energia, tudo é fisiológico, tudo é virótico, né? Mas não. Às vezes, por exemplo, estar com o marido doente, estar com problemas em casa, ter dificuldade de resolver os problemas, começa exatamente aqui, aonde vai jogar para o corpo uma responsabilidade que não era para ele assumir. Isso nós chamamos do que? Manifestações psicossomáticas, ou seja, uma energia de um pensamento, de uma não solução que foi manifestada para o corpo. E, consequentemente, existe um desequilíbrio existe um desequilíbrio energético, e aí tem essas manifestações. Por isso que a massagem tenta te ajudar a buscar e restabelecer esse equilíbrio, tá bom? Eu acho que a Gisela quer falar, eu agradeço, professor, por a explicação, complemento, né? Gisele, você queria complementar, fazer alguma pergunta? Teu microfone está aberto? Gisele? Eu acho que ela voltou a fechar. Fechou. Bom, então, professor, a gente vamos fazer uma pergunta. Vamos dar continuidade, porque eu acho que estava olhando aqui no Face e realmente tem os elogios, né? Como a Kika está falando, a água é a fonte da vida, né? Então, realmente é isso mesmo, é a fonte da vida. Eu vou... Lupe, você ou o Igor, fecha o microfone de quem tiver com aberto para não vir sons, né, que não estão esperando aí. Vamos fazer a outra pergunta. Professor, vamos fazer a pergunta. Como que a estimulação dos pontos reflexos na face, né, permite desencadear reações da autorregulação natural do organismo, né, que possibilita um alívio quase instantâneo, né? Que realmente existe uma enorme diversidade de dores, de tensões, de desequilíbrios energéticos nas diferentes partes do corpo, né, a ser massageado? É isso? Você poderia nos ajudar com isso? O que eu digo, eu até acredito que essa pergunta até seja mais adequada para a nossa querida Verônica, né? De que forma, Verônica, podemos trabalhar com os pontos da face e promover melhoras em todo o nosso organismo? Então, como isso pode acontecer? De eu pressionar pontos y ter respuestas orgánicas. Como les había explicado al principio, cada puntito en el rostro, por ejemplo, si vamos a trabajar el área pulmonar, existen puntos que van a estimular esa zona. Entonces, si hay congestión, vamos a descongestionar. Si hay algún problema respiratorio, vamos a ayudar a que subsane, es decir, vamos a equilibrar el funcionamiento. Si trabajamos en esta zona pulmonar, vamos a equilibrar el funcionamiento de pulmones, de todas las vías respiratorias, ya esto en el área terapéutica. Y
cada puntito está conectado con un órgano en específico. Entonces, el momento que hacemos una estimulación eléctrica con nuestros dedos, con la digitopresión, vamos a estimular y a obtener una respuesta de ese órgano determinado. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quanto tempo se dura uma sessão da reflexologia facial? Por lo general, entre 1 hora y 1 hora y media, porque conversamos con el paciente, en su caso, si es el área terapéutica, con el cliente, en mi caso, hacemos una evaluación, vemos cómo es su estilo de vida, cómo está su alimentación, porque la alimentación es muy importante en el factor que hablábamos de visión holística. Una vez que establecemos una evaluación, vamos a poder definir cómo va a ser nuestro trabajo. Por lo general, es entre 60 minutos y 90 minutos. Uma vez que temos todas as questões sobre o estilo de vida, sobre todo o primeiro contato, as próximas se pode ser menor tempo. Las próximas pueden ser en menor tiempo. Si uno más allá de 1 hora, vamos a conseguir hacer una terapia completa y hacer un tratamiento, un protocolo de tratamiento según sea el requerimiento del cliente. Sabemos que a massagem ela produz substâncias como a endorfina, como a melatonina, como a serotonina e até a dopamina. Com a prática da massagem, da reflexologia facial, se pode dormir durante a prática da massagem? Si yo veo que mi paciente o mi cliente viene como sin energía, viene corto de energía, viene tal vez emocionalmente deprimido y yo voy a necesitar estimular, entonces voy a trabajar de cierta manera ciertos puntos que van a lograr estimular todas las endorfinas, las dopaminas para tratar de levantar. Pero si yo tengo a la inversa, alguien que está sobreexcitado, que llega con ansiedad, con una energía alta, pero en desequilibrio, entonces en ese caso yo voy a sedar utilizando puntos, estimulando puntos para la sedación y maniobras para la sedación. Es decir, tanto con el shiatsu como en el tuina voy a poder estimular o sedar, según lo que necesite mi cliente. Perfeito. Pela tua experiência, como a técnica de massagem trabalha com todas as emoções, eu não sei como habla espanhol, chorar. ¿É chorar? Llorar está bien, es igual. Chorar, sim. Ok. É comum, durante a prática da massagem, as pessoas terem essa emoção para alguns? Sí, he tenido, de hecho ahí empieza mi estudio, una vez que estudié cosmetología y luego cosmiatría y aprendí, nuestra carrera es multidisciplinaria y luego aprendí masajes y vi cómo la gente al tocarle, al hacer el masaje lloraba o se reía o revivía un recuerdo que estaba muy en el pasado. Entonces, esto me llevó a aprender la visión holística a través de la medicina tradicional china y de todas sus terapias. Entonces, efectivamente, nos permite reconectar con el campo emocional que está dibujado en cada músculo del cuerpo. Todas nuestras experiencias conforman un mapa en nuestro cuerpo, en nuestros músculos. Cada emoción vivida está guardada en algún lugar en nuestro cuerpo. Uma pergunta, né? A realidade brasileira é que a massagem está próximo de $70, na média. Em Equador, de onde vive, mais ou menos quanto o valor da massagem? Más o menos 1 hora equivale a 50, 60, 40 dólares. Sí. Padrão internacional. Ajá. É o mesmo. Sí. A massagem de 1 hora que mais ou menos 40. A massagem de 1 hora e meia, um pouco mais. Un poco más, sí. Sim, perfeito. Esos son los precios más o menos, sí. Fantástico. Lupe, tem perguntas? Alguém quer perguntar mais?
Vamos aproveitar e perguntar, não sei, a gente vamos ter que encerrar, eu acho que a gente já foi, digamos assim, intercâmbio, né, entre nós aqui com a Verônica, não sei se Marcela, ela que é da Argentina como professora, ela teria alguma coisa também para colaborar, né, eu vi que a professora Daniela da UTEC também está aqui, e qualquer uma de vocês que estão aqui, seria bom se vocês têm alguma coisa, vamos aproveitar esses momentos para poder estar fechando realmente essa participação, acho que foi muito frutífera, por lo menos eu vejo assim. Si me permite, Lupe, quiero Claro. expresar primero que nada mi fascinación hacia todo lo que han explicado tanto Verónica como Andrés. Han abierto, digamos, en mí que tengo una preparación, digamos, tradicional de lo que es la cosmetología y la cosmiatría hospitalaria, un campo en el cual me entusiasma mucho escuchar. Así que les agradezco mucho todos sus conocimientos y su transmisión tan clara. Pude entender al profesor André hasta cuando hablaba en portugués, siendo que yo no lo hablo. Así que muchísimas gracias. Y creo, yendo a lo que tiene que ver como profesional de la estética y como la relación que uno tiene cuando trata a un cliente o a un paciente, que sin lugar a dudas, si yo lo trabajo de una manera holística, de una manera general, en cuerpo, mente y alma, o espíritu, como queramos decirle, vamos a lograr una mejoría más notoria. Somos un todo, y la piel es el órgano más grande que tiene el organismo, o sea que cada reflejo de nuestro interior nos va a mostrar mucho más bello y saludable por fuera. Muchas gracias. Marcela, te agradezco muchísimo en nombre de nuestro equipo de Belo Cuerpo, en nombre del profesor André, de Verónica, y a todos ustedes que participaron esta noche aquí, y vino solamente todas esas informaciones, agregar nuestro conocimiento y a despertar, fuera de agregar, a despertar que continuemos buscando nuevas informaciones a ese mundo desconocido. No lo conocemos. Para eso es muy importante, como Ingrid hizo una pregunta de cómo, dónde encuentra, qué libro hace, dónde estudia, está con los dos profesores, estuvieron aquí, están con nosotros, que futuramente nosotros estamos queriendo unir a esos dos profesores para que traigan esas lindas enseñanzas para ustedes y ustedes aprendan y consigan multiplicar ese conocimiento. Entonces vamos a estar después divulgando ese curso hecho por los dos, que solamente va a traer, digamos, agregar más conocimiento para ustedes. Entonces, quien tiene interés, después conversamos en privado. ¿Está bien? Un placer, Lupe, compartir con todos ustedes, con los conocimientos del profesor André, de quien se aprende muchísimo, de su carisma, de su experiencia. Gracias a ti, Lupe, por invitarme, y a todas las chicas que se sumaron. Muchas gracias por su presencia y su tiempo. Estoy para servirles en lo que les pueda ayudar, en preguntas, inquietudes, y espero verles próximamente en nuestras capacitaciones. Muchas gracias a todos. ¿No? Exato. Quero aqui manifestar minha gratidão, honrado. Reforço aqui que foi muito gratificante conhecê-la pessoalmente quando esteve aqui no Brasil. Tive a honra de compartilhar, participar e me envolver com o seu dinamismo, com o seu conhecimento, o que fez com que eu, de primeiro contato, tivesse uma admiração pela sua postura profissional. Tanto que eu quero parabenizar pela vestimenta oriental com que está. Parabéns. Fantástico, fantástico. Então, fica aqui assim demonstrando